Olá para você que segue acompanhando o TJ UFSC. Meu nome é João Scheller e eu te trago o que de mais importante aconteceu no dia de hoje. Teve o anúncio do resultado do PIB brasileiro para o segundo trimestre, que registrou uma queda histórica. O anúncio também da prorrogação do auxílio emergencial, além de uma matéria especial sobre a relação entre isolamento social, arte e saúde mental. É logo depois da vinheta. Bem, hoje era o tão esperado dia do anúncio do resultado do PIB brasileiro para o segundo trimestre do ano. As expectativas já não eram altas por conta da pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, o resultado divulgado pela equipe econômica ainda espantou muita gente. No segundo trimestre deste ano, o PIB registrou uma retração de 9,7% na comparação com o trimestre anterior. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, esse resultado tem a ver com os impactos que a pandemia causou ainda nos primeiros meses de 2020. A expectativa da equipe econômica é com que haja uma retomada do crescimento do PIB para o terceiro trimestre, mesmo que ainda restem dúvidas com relação a isso, por conta das sequelas causadas pela Covid-19, tanto no mercado de trabalho quanto na situação fiscal do país. E na manhã de hoje, outra informação foi divulgada pelo governo federal, a da prorrogação do auxílio emergencial, por mais 4 meses. Junto dos ministros Paulo Guedes, da Economia, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, além de vários líderes partidários, o presidente Jair Messias Bolsonaro anunciou que o auxílio emergencial será prorrogado por mais 4 meses. O valor das parcelas será reduzido para R$ 300, metade do valor que vinha sendo pago nos primeiros meses do programa. Mesmo com a diminuição do valor, ele ainda é maior do que os R$ 200 que haviam sido sugeridos pela equipe econômica. Durante o anúncio, Bolsonaro também comunicou que a prorrogação será feita por meio de uma medida provisória, que deve ser enviada ao Congresso Nacional. Além dessa MP, o governo também deve encaminhar na próxima quinta-feira ao Congresso a reforma administrativa. Agora saímos de Brasília e voltamos aqui para Florianópolis, onde o cenário político também teve novos desdobramentos no dia de hoje. A líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, a deputada Paulinha, do PDT, protocolou uma reclamação no STF tentando suspender o processo de impeachment do governador Carlos Moisés. A petição enviada ao Supremo defende que a comissão criada na casa para analisar o processo de impeachment do governador desrespeitou jurisprudência do STF ao não incluir um representante do governo em sua composição. De acordo com a petição, com a falta de consenso dentro do partido ou do bloco partidário, a escolha do representante governista deveria ter ocorrido por meio de eleições internas. Neste caso, a deputada deveria ter sido indicada, já que não havia consenso no bloco envolvendo o PDT, PSD, PSC e PSDB, e 4 dos 10 membros endossavam seu nome. Esse pedido de Paulinha já foi feito ao Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, que negou a solicitação da deputada. Ainda sobre Santa Catarina, a Secretaria de Saúde do Estado divulgou os dados da Covid-19. O estado já soma 180.474 casos confirmados do novo coronavírus, que levaram a 2.301 mortes em decorrência da doença. E neste período de pandemia, sem poder sair de casa, ver os amigos, a família, muitos de nós nos vimos consumindo cada vez mais conteúdos artísticos, seja por meio de filmes, livros ou músicas. O consumo de arte tem ajudado muitas pessoas a superar esse período de isolamento social e contribuindo para a manutenção da saúde mental de todos nós. Para saber mais sobre o assunto, é só conferir mais na matéria de Leon Ferrari, Stephanie Martins e Yasmin Mior. Desde as primeiras medidas de combate à Covid-19, o mundo como conhecíamos virou de cabeça para baixo. Principalmente a maneira de preencher nosso tempo livre. Os shows lotados rapidamente se tornaram lives. As idas ao cinema foram substituídas pelas plataformas de streaming, como a Netflix. As festas e reuniões de amigos passaram a acontecer em salas virtuais. Mas uma coisa não mudou tanto assim. Aqueles que tinham o costume continuaram a preencher o tempo livre com arte. Inclusive, as plataformas de streaming têm a possibilidade de crescer 60% durante o período de isolamento. É isso que aponta uma pesquisa feita pela empresa de informação germânico-americana Nielsen Media Research. A Kawane Kloss é uma entusiasta de arte. Com o isolamento social, ela viu seu consumo de produtos artísticos aumentar.
Que aumentou consideravelmente, porque eu sempre fui muito ligada à sétima arte. Então, durante a quarentena, eu resolvi que eu queria me aprofundar muito mais nas outras expressões artísticas do que nas que eu já conheço e já sou bem habituada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Para se manter saudável na pandemia, a psicóloga Ana Clara Schreider acredita que a arte é uma grande aliada. Porém, esse isolamento ele nos coloca diante de uma realidade muito sofrida, onde se intensificam várias angústias, como o medo da morte, o medo de perder pessoas queridas, as incertezas em relação ao futuro. Uma das estratégias para se ter saúde mental durante a quarentena e durante períodos de isolamento é através da arte. A arte ela é expressão. A arte ela é a expressão da angústia. E quanto mais você expressa a sua angústia de diversas formas, mais você se sente aliviado em relação a isso. A arte tem ajudado a Cauane a passar pelo isolamento social, inclusive tornando ele menos solitário. A arte é um dos principais pilares da minha saúde mental, então eu preciso dela para estar bem. É ela, junto com outros fatores e outras coisas, que me dão estabilidade durante vários momentos. E ela também está sendo a principal fonte de discussão entre eu e os meus amigos, então ela é literalmente o que está me fazendo passar pela quarentena. Já o Ritieri aproveitou seu talento como músico para colorir o dia dos vizinhos. Sim, eu moro com um violinista aqui e às vezes a gente para tocar. Eu acho que isso gera uma quebra na rotina. Às vezes os vizinhos comentam que ouvem e dão uma certa cor ao dia deles. Então eu acho que isso é bem legal da arte, assim. Eu acho que se não fosse ela, eu seria outra pessoa, assim, nessa pandemia, durante esse período de confinamento, né? Mas a arte como recurso para preservar a saúde mental não é nenhuma novidade, nem mesmo uma exclusividade dos tempos de pandemia. No Brasil, uma das precursoras dos tratamentos psicossociais com o auxílio da linguagem artística foi a psiquiatra Nícida Silveira, ainda no século XX. E através da arte ela conseguia enxergar o inconsciente desses pacientes, ela conseguia perceber as emoções deles, conseguia perceber a história de vida, os afetos. Isolados ou não, a expressão artística pode ser uma aliada do nosso bem-estar físico e psicológico. A Cauane não consegue nem imaginar como seria viver em um mundo sem arte. Porque, para mim, a arte é a alma das coisas. Então, um mundo sem arte seria um mundo vazio, um mundo oco. E, acima de tudo, seria um mundo sem comunicação. Porque é da arte que a gente se comunica com os outros. É dela que a gente mostra quem somos, o que queremos. Muitas vezes, as pessoas se expressam muito melhor pela arte do que falando. Então, sem a arte, não tem mundo, porque um mundo sem comunicação não existe. Bem, o TJ de hoje vai ficando por aqui, mas não precisa ficar triste, que amanhã tem mais. Se cuidem e até a próxima.